Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal 3005. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira parte da palestra do professor Walter, palestra sobre o Hermes Trismegisto e os princípios herméticos. E também estamos contando com a participação especial da nossa irmã Paula. Antes de passar a palavra ao professor, peço a todos que deem um like aí no vídeo, quem não está inscrito se inscreva, para ajudar aí o canal e ao vídeo aí, para o YouTube transmitir o vídeo para mais pessoas. Então vamos começar, professor. Palavra do senhor. Então, boa noite, senhor. Boa noite para Paulinha. Boa noite, Alain. Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E como eu sempre digo, né, luz, paz e amor para todos. Né? Isso é muito importante. Bom, Alain, então começamos com aquela imagem que tem o quarto princípio, né? Só vai ter aquela imagem por enquanto. Depois tem uma segunda imagem mais para frente. É só pôr no slide, né? Só um minutinho, deixa eu preparar aqui, professor. Que tem o quarto princípio, o princípio da polaridade, né? E vamos reiniciar justamente no tópico, tem um tópico aqui especial, né? Nós estamos no tópico justamente a diferença entre as coisas, né? É só colocar aí, todos estão aí, todos sabem que nós desenvolvemos uma parte inicial da live, né, a respeito de Hermes Trismegisto, a história, tudo, né? E depois estudamos o primeiro princípio, o segundo princípio, o terceiro princípio, agora estamos no quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Paramos aí, num determinado ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar o quarto princípio, eu vou dar vamos fazer o enunciado do quarto princípio, aí vamos fazer um ligeiro resumo de 2, 3 minutos do que nós já falamos, e aí continuamos no ponto onde nós paramos, né? Eu só estou esperando o Alain colocar aí o título, né? Para a gente dar uma lida no princípio. Isso. Qual que é a página, professor? Slide. É o quarto princípio? É o quarto princípio, Pode ir até o quarto princípio, né? Tá, só um minuto. E até o quarto princípio, o princípio da polaridade, né? Aí não precisa mexer mais aí fica sempre aí, viu? Só muda para mim depois, né? A imagem, para eu poder combinar. Então, é sempre assim, isso, o princípio, o princípio da polaridade. Então, como nós já estabelecemos, desde o início, né, que nós estamos tendo a participação da nossa irmã Paula, eu faço a minha exposição de princípio, né? Vou fazer o quarto princípio, quinto, sexto e sétimo. Depois que eu terminar a minha exposição de cada princípio, aí a Paula entra e faz as considerações dela para, evidentemente, enriquecer o assunto, né? Então, esse é o princípio. Então, nós começamos aí nós estamos aí analisando justamente o princípio da polaridade, né? O princípio, eu queria aumentar a tela aqui, mas aqui não dá para aumentar a tela. Né? Aqui, dá para aumentar a minha tela aqui? Não, não dá. Ah, dá. Não, a minha tela dá. Tudo bem. Então, deixa lá no quarto princípio, para eu ler o princípio. Princípio da polaridade. Então, o que se diz esse princípio? Tudo é duplo, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas de diferentes graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, isso é uma coisa importante. Repetindo, a tal ponto que o nosso mestre, Augusto, professor Henrique José de Souza, nosso grande mestre, no final do seu trabalho na Terra, ele afirmou que ele gostaria que todo discípulo, é isso?
da eubiose, é isso? Ou todos, toda a humanidade, né? Então, né? Entender o princípio da polaridade. Porque ele diz que quem entende o princípio da polaridade entende tudo. Então, isso aí não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar nada. Quem entende o princípio da polaridade entende tudo. Então, nós fizemos umas considerações iniciais, né? A respeito da polaridade, é isso? Aqui, vamos ver aqui. Um momentinho só, por favor. Página, um momentinho, por favor. Por favor, aqui. Então, nós fizemos a exposição de que tudo tem seu oposto, né? Que nada, as coisas não são opostas, mas sim complementares, né? As coisas são complementares, né? Esse é o princípio, né? E fizemos também considerações a respeito da variedade e ordem de vibração, né? Isso que existe uma grande variedade de vibrações, né? Aliás, o universo todo vibra. E isso aí dá consequências no plano mental. O mesmo princípio que acontece na matéria física densa, ou hiperfísica, acontece no plano mental, né? Então, até falamos que amor e ódio são. Eu não estou dizendo que são iguais, mas eles devem, no fim, se complementar, fazer o equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio, né? E é interessante que na maioria das vezes, as pessoas não sabem distinguir exatamente o que é amor e o que é ódio, né? Não sabem distinguir. E a gente sabe que, pelos ensinamentos da eubiose, do nosso mestre, né? Dentro do exercício da lei cósmica, existe o amor e o rigor. É isso? Então, não é possível ter só amor. Não é possível só ser bonzinho, bonzinho, bonzinho. Não, é assim. Tem que ter o rigor também, né? Aí nós citamos até uma criança, né? A criança tem que receber todos os carinhos do... Um exemplo, no meio de infinitos exemplos, né? Uma criança, ao ser educada pelos pais, deve receber todo o amor do pai, isso é evidente, né? Mas deve-se exigir dessa criança o cumprimento de deveres, né? Estudar, se comportar bem, é isso, ter bons pensamentos, etc. Né? Isso faz parte do jogo da polaridade, né? Então, aí é o rigor. Então, o amor e o rigor que devem usar juntos. Né? E então existe uma arte de utilização da polaridade, né? Então, claro que existe uma diferença. Agora, retomando o ponto onde a gente estava, né? A diferença entre as coisas, justamente o ponto onde a gente estava, né? A diferença entre as coisas. A diferença entre as coisas, que se parecem diametralmente opostas, é simplesmente questão de graus. De graus, né? Eu tenho, assim, quente e frio, mas eu tenho mais quente, mais frio, menos frio. Então, uma graduação entre esses dois opostos. Assim, a polaridade é desse jeito, né? Então, no final, a polaridade não é simplesmente coisas opostas que se complementam. Né? Os pares de opostos podem ser reconciliados. E a reconciliação universal é efetuada pelo conhecimento do princípio da polaridade. Não é verdade? Então, nós sabemos que o espírito e a matéria existem graus de manifestação. O espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa. E os planos intermediários, grau de vibração. Grau de vibração. Né? Então, o todo e o muito, o todo e o muito, quer dizer, a unidade e a multiplicidade, são a mesma coisa, diferindo em graus de manifestação mental. É assim que acontece, né? O bem e o mal não são absolutos. E nós já vimos, né, na imagem do tal, né, que até o Alain colocou a imagem do tal, nós temos um círculo, nós temos um S, uma linha em forma de um S, né?
Então, nós temos um lado escuro e um lado claro. É isso? No lado claro, nós temos um círculo branco. E no lado escuro, no lado escuro, nós temos um círculo branco. E no lado claro, nós temos um círculo preto. Isso indica o seguinte, que, olha, uma coisa que somente na iniciação, no processo iniciado, a gente consegue entender esse fato. O princípio do tal, que indica que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Perfeito? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não são coisas absolutas. É isso? Eu não estou dizendo que, veja bem, a gente tem que falar o seguinte: não estamos dizendo que o bem é igual ao mal. Muita gente que não está na escola da iniciação vai dizer assim: então quer dizer que o bem é igual ao mal, tanto faz. Não, não é assim. Não é assim. Existe uma maneira da gente encarar os fatos de acordo com a polaridade. E a finalidade desse entendimento da polaridade é entender que, no final das coisas, das contas, as coisas se unem formando a unidade. A unidade. É isso? Então, quando a gente. Eu sempre falo para os alunos, né? O bem e o mal. Quando acontece o mal, quando acontece o bem, é muito difícil a gente estabelecer isso, né? Mas, pela lei universal, nós sabemos o seguinte: acontece, não é bem nem mal, é o necessário. Não acontece o bem ou o mal, é o necessário. E a lei decide exatamente o que tem que ser feito, né? Então, chamamos uma extremidade da escala de bem e outra de mal. Entretanto, no ponto intermediário, uma posição tem as duas faces, do bem e do mal, como as duas faces da mesma moeda. Assim acontece com amor e ódio, também com a coragem e o medo. Coragem e o medo, tudo é assim, né? Tudo tem. É que nem o dia também, né? A gente pensa assim, isso aí, existem livros que falam isso, né? O dia, a gente vê o dia e a noite, né? São coisas opostas? Não, são complementares. A gente diz assim, quando é que começa o dia? É às 6 horas da manhã, 7 horas? Não, o dia começa a quando? À meia-noite. Né? O dia começa a clarear à meia-noite. À meia-noite já começa com. A luz do sol já começa a clarear, é pouquinho, né? Mas depois vai clareando até chegar ao meio-dia. É isso? Então, é assim. Aí, quando é que começa a escurecer? Às 6 da tarde? 7 da tarde? Não, começa a escurecer ao meio-dia, quando o sol está claro. Porque começa lentamente a luz do sol, começa a aparecer em direção da noite. Perfeito? Então, a gente vê que existem gradações. Entre dia e a noite existem gradações. Não existe um lado noite e um lado dia. Não. Existem duas situações de gradações, que vai da meia-noite até o meio-dia. É isso. É muito importante esse entendimento. Né? O amor, o amor condicionado, por isso que a gente chama o amor condicionado, que é paixão. É isso? Muita gente confunde. Nós confundimos, o ser humano confunde muito o amor com a paixão, que é o amor condicionado, com o amor verdadeiramente universal, que é o amor incondicional. Perfeito? Então, existe. É claro que existe essa polaridade entre amor e ódio, amigo e inimigo. Amigo e inimigo, né? Às vezes a gente vê, eu cito isso para os alunos, né? Que a gente vê nas novelas, né? Nessas novelas que passam aí, etc., né? Na TV, na rádio, etc., né? Então, às vezes uma pessoa fala para a pessoa ou diz para a pessoa: eu deixei de te amar. Isso não existe. Porque quem ama nunca deixa de amar. O amor é absoluto. Se ela deixou de amar, é porque nunca amou. Essa que é a verdade, né? Se eu disser que deixei de amar uma pessoa, é sinal que eu nunca amei essa pessoa. O que por ela era paixão, diferente. Agora, quando muda a face, quando essa pessoa não corresponde aos meus interesses mais, então a paixão termina. A paixão termina. O amor não, o amor é incondicional. Que nem Jesus, né? Jesus amava a todos, fossem ladrões, delinquentes, anjos. Ele não concordava, evidentemente, com as coisas que as pessoas
que faziam de coisa errada, mas ele dava amor, né, para essas pessoas da mesma forma como de maneira incondicional. Então, o amor universal é incondicional. Esse amor condicionado, isso é paixão, esse amor condicionado é ódio para os inimigos e amor para os amigos. Então, existe uma diferença entre essa questão, né? Mas o amor é um sentimento incondicional. É isso. É claro que quando nós voltamos à unidade, a polaridade deixa de existir. Então, ocorre o equilíbrio entre os dois extremos. É isso. Aí o amor passa a ser absoluto. Né? Tanto que Jesus falava, né? O amor incondicional de Jesus, ele falava: ame seus inimigos, ame aqueles que vos perseguem. Não é isso? Ele não dizia assim, não, ame só seus amigos, não, só ame aqueles que estão do seu lado. Não, ele sempre disse, ame seus inimigos, ame aquele que vos persegue. Isso chama-se amor universal. É muito difícil isso, né? É dificílimo isso para o ser humano. É fácil para um ser cósmico, né? Para um ser cósmico, isso aí é uma prática permanente na consciência dele, né? Então, existe a questão do bem e do mal, é isso? O nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, num determinado momento, ele fez uma afirmação muito importante. Ele disse: a melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever. Pois aquele que neste permanece não tem tempo para ambas as coisas. Então, esse ensinamento do mestre. Não é se ficar preocupado com o bem ou com o mal, mas com o dever. Cumprindo o dever, esse é o básico para que as coisas funcionem bem dentro da lei. Não é isso? Então, existe aqui nós podemos passar agora a imagem. Vamos passar uma imagem, a próxima imagem, por favor. O meu irmão Alain. Agora tem uma imagem. Isso, o jogo entre o bem e o mal. Nós vamos fazer aqui, vamos fazer aqui um estudo muito interessante. Olha, aqui nesse ponto eu tenho aqui uma pessoa, né? Um ser mau. Aqui eu tenho um ser bom. Perfeito? Então, nós classificamos as pessoas assim, né? Não, esse sujeito é mau e aquele sujeito é bom. É isso. Então, o bom, se o bom age, ele faz o bem. Se uma pessoa age, bondade para os outros, para a sua sociedade, ele faz um bem. Então, o que nós entendemos disso tudo? Não adianta ser bom apenas, temos que fazer o bem. Não adianta somente, eu sou bom, mas eu tenho que agir. Agora, se eu sou bom, mas sou inativo, eu faço mal. Olha só que interessante. Suponhamos que eu sou um sujeito muito bom, mas não ajo, não faço bem para as pessoas, nem para a sociedade, então eu faço mal, porque eu sonego a bondade. Quer ver? Aqui uma relação interessante entre o bem e o mal. A mesma coisa o mal. Vamos considerar uma pessoa que seja má, não é isso? E ela age. Suponhamos que ela age ativamente fazendo mal. Então, ela faz o mal com ela, né? Ela é mal e, agindo, ela faz o mal. Agora, suponhamos que, vamos pensar pela inação, a pessoa é um sujeito mau, mas ele tem uma preguiça muito grande de fazer o mal. Vamos brincar um pouco, né? Ele é mau, mas ele tem uma preguiça muito grande de fazer o mal. Ora, como ele é mau, mas não age, ele faz um bem. Não é verdade? Se ele é mau, mas não age, agindo, ele faz um bem para a sociedade e para todo mundo, porque ele fica quieto. Então, a gente vê aí a relação da inação e da ação nessa questão do bem e do mal. Então, por isso, então, aí é nesse ponto que o nosso mestre fala do dever. Não é isso? Olha, a gente entende bem, não é isso? Quer dizer, qual é o dever do bom? É agir e fazer o bem.
O dever do bom, da pessoa boa, é agir, ter ação e fazer o bem. E não ser bom e ficar parado, não fazer nada. Aí ele faz o mal. Não é isso? Então, o nosso amigo Alain pode clicar, dá uma clicadinha aí, dá uma clicada na imagem. Então, veja bem, o bom pode ir clicando. Pode clicar. Se o bom age, olha, se o bom. Não, deixa assim. Veja bem. Se o bom age, agora eu vou explicar isso aqui, olha. Se o bom, o ser bom, age, ele faz o bem. Agora, suponhamos que o bom seja inativo. É isso? Se ele for inativo, por omissão, ele vai fazer o mal. Não é isso? Então, o que acontece? A força do mal, ela age no sentido de entrar no meio aqui. Aí. Então, se o bem não age, o mal vem e toma o caminho. Existe uma lei universal que diz: quando o bem não age, o mal tem o direito de ocupar o lugar do mal, do bem. E a gente vê isso na sociedade. A gente vê isso frequentemente na sociedade. Quando o bem não age, ou as pessoas boas não agem positivamente, então as pessoas do mal vêm e ocupam o lugar. Porque na antiga Grécia já sabia que a natureza tem horror ao vácuo, né? Tem horror ao vácuo. Então, algo precisa ser preenchido nesse lugar. Então, a pior coisa que existe para um ser bom é ser inativo, porque ele age por omissão. Agindo por omissão, ele vai fazer o mal. É isso? Então, as forças do bem e do mal vêm e agem. Né? Então, ou seja, quando o bom é omisso, o mal age em seu lugar, porque a natureza não pode existir no vácuo. Ou seja, quando a luz não age por intermédio do bom, a sombra age por intermédio do mal. Por isso, o sofrimento da sociedade por ação do mal é que leva o bom omisso a ser obrigado a sair da indiferença através da dor. É isso. De modo contrário, quando o bom, o ser bom, age permanentemente, esse não sofre a ação dolorosa do mal, mas passa a ser seu instrutor, transformando sombra em luz. Sombra em luz. Portanto, omissão gera o mal. Né? O bom, sendo omisso, ele gera o mal. Veja que interessante essa ligação entre o bem e o mal. Né? A pessoa boa, se for omissa, fica no seu canto e não fizer nada, ela está fazendo o mal. É isso? Portanto, não é suficiente ser bom, é necessário fazer o bem. Por isso, não é suficiente ser santo. É preciso ser santo e sábio. Santo e sábio, né? Daí a importância da iniciação, início da ação. Justamente é isso que se dá. Quando a gente fala assim, o que é iniciação? Início da ação. É isso? Então, início da ação. Ninguém pode se iniciar se ele não começar a agir diretamente no seu meio ambiente, na sociedade, com os seus amigos, com os seus parentes, etc, etc. Então, é importante agir positivamente com o bem no mundo, e esse objetivo gera o belo, né? Então, os pares de opostos existem por toda parte. Onde encontramos uma coisa, lá também encontramos o oposto. E este fato possibilita ao hermetista a transformação de um estado mental para outro conforme as linhas da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas em outra, mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas no seu oposto. Então, existe a indução mental. Logo, o conhecimento desse princípio possibilita o conhecimento e a utilização desses conhecimentos em benefício dos semelhantes da trajetória evolutiva. Né? Então, aí está, então, se a questão do bem e do mal, né? Quem entende a polaridade entende tudo. Nem bem, nem mal, simplesmente, mas o equilíbrio, a neutralidade, a reconciliação dos opostos. A polaridade é fruto do surgimento do universo manifestado na forma polar.
Mas a tendência da nossa evolução é justamente atingir o equilíbrio. Onde está o equilíbrio? Acima do segundo trono. Esse é o nosso caminho. É inevitável e é irreversível esse processo evolutivo. Eu paro aqui, nesse instante, e passo a palavra à nossa irmã Paula. Está sem som. Está sem som. Eu não estou ouvindo, Alan, eu não estou ouvindo a Paula. Agora dá? Deu? Agora tá tudo bem. Então, desculpa, boa noite, ele estava sem som aqui mesmo. Boa noite a todos, né? O senhor explicou assim divinamente aí, eu só vou, nesse ponto, eu só vou fazer um complemento, é que um dos principais pontos para a gente identificar essa lei da polaridade é identificar e entender a natureza das coisas, né? Das coisas que nós vamos avaliar. Por quê? Porque se são coisas de mesma natureza, nós conseguimos reverter. Né? Se são coisas de natureza diferentes, a gente não consegue reverter, e isso é um grande ponto para a gente identificar se essa polaridade. Por exemplo, eu consigo converter o calor, né, o quente em frio, mas eu não consigo converter quente em maciez. Né? E isso é bom porque, às vezes, a gente fica martelando em neutralizar ou polarizar coisas de naturezas diferentes, e a gente não tem um sucesso. E isso causa a frustração e a dor. Para que a gente consiga, então, reverter de um polo ao outro, a gente tem que neutralizar. Né? Então, uma boa dica nesse sentido da prática é que, normalmente, se forem sentimentos, os sentimentos mais tensos estão sempre perto do físico, e os mais sutis estão em corpos mais sutis. E aí é que a gente consegue fazer a nossa alquimia interior, né? Então, por exemplo, se estamos no físico manifestando mais egoísmo, mas com certeza, pelo polar, nós temos a fraternidade dentro de nós. Então, é nosso dever identificar em que corpo se manifesta a nossa fraternidade e fazer com que a gente chegue ao caminho do meio, né? Fazendo com que a fraternidade não se oponha, mas pelo menos ela se sobreponha ao egoísmo. O egoísmo vai estar sempre presente, mas assim, a fraternidade se sobrepondo, a gente chega a uma neutralidade, né? Que é o grande objetivo. Então, minha contribuição é essa. Ótimo, excelente, muito bom, excelente, né? Excelente. Então, agora, vamos passar para o quinto princípio, né? Para o quinto princípio. Pode pôr na tela o princípio do ritmo, né? Esse princípio é enunciado da seguinte forma: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. Ritmo é compensação. Isso. Então, esse princípio contém a verdade que em tudo que se manifesta, um movimento para adiante e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao pêndulo, conforme o princípio da polaridade. Essa lei está manifestada na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Os hermetistas compreenderam essa lei pela sua aplicação universal. É possível dominar os efeitos no próprio ser pela aplicação de fórmulas e métodos apropriados. Pode-se aplicar a lei mental da neutralização. Não sendo possível anular o princípio ou impedir as suas operações. Eu não posso impedir a existência do princípio do ritmo, né? Mas eu posso utilizar o princípio nós podemos usar esse princípio dentro de uma condição mental sem impedir as suas operações. É possível escapar desses efeitos na própria pessoa, pelo entendimento desse princípio. Pode-se utilizar o princípio em vez de sermos utilizados por ele. Veja bem, pode-se, pelo domínio da polarização, neutralizar a oscilação rítmica pendular, tornando-a controlável. Alguns indivíduos podem realizar essa operação inconscientemente, mas os mestres
fazem conscientemente pelo uso da vontade. Atinge o mestre um grau tão avançado de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser acreditado pelas massas populares. O homem comum e as coletividades vão para diante e para trás como um pêndulo. Então, vai sempre lá, sempre naquele ritmo, para lá e para cá, para lá e para cá. Né? O ritmo manifesta-se nos dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. O ritmo é justamente uma consequência da polaridade. Os sóis, os mundos, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e o espírito manifestam-se nesse princípio. O princípio se manifesta na criação e distribuição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e nos estados mentais do homem. Assim aparecem os universos por inspiração e inspiração. As vibrações chegam ao mais baixo grau de materialidade e depois se elevam na direção da espiritualidade. Assim como no microcosmo, também na vida humana, as nações e as criaturas nascem, crescem, amadurecem, decaem, morrem e depois renascem. Esse é o princípio, né? Os hermetistas descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Então, o mestre ele consegue, no plano físico mais denso, está esse ritmo pendular, né, para lá e para cá. Mas o mestre ele consegue se elevar acima deste plano e ficar no plano onde o ritmo está neutro. Então, ele não fica ao sabor desse jogo, né, de polar. Né? E isso é uma atitude mental dele, todo o mestre consegue fazer isso. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. Então, a vibração acontece no inconsciente. Onde? No quaternário, né? Então, o quaternário é típico de ficar vibrando nesse movimento pendular. Agora, se o indivíduo se eleva acima do quaternário, da tríade superior, em direção de Atman, então ele consegue ficar livre desse movimento pendular. A isso chamam de lei de neutralização. Logo, o mestre coloca-se acima dos ritmos das emoções e das variações mentais. Ele fica neutro. Isso. E, claro, então, ele tem domínio sobre tudo, né? Ele tem um perfeito domínio sobre tudo porque ele não está sujeito a esse ritmo essa lei do ritmo. Pelo exercício da vontade, atinge um equilíbrio inimaginável de equilíbrio e firmeza mental. Todo mestre consegue fazer isso. A lei da compensação pelo movimento pendular ocupa lugar de importância do ritmo. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é o entendimento de fato habilita o hermetista, é isso? Aquele que conhece perfeitamente as leis herméticas, trabalhar o seu estado mental na polaridade, de tal forma a não ser o joguete desse movimento pendular. Por isso que o nosso mestre diz, quem entende a polaridade entende tudo, e deixa de ser um joguete desse movimento pendular. Tanto que o mestre diz, a questão não é se preocupar nem com o bem nem com o mal. Isso não. A pessoa vai ficar nesse momento pendular. É o bem, é mal, e vai entrar em estado emocional do quaternário. Não, é o dever. Quando ele entra no trabalho do dever, aí ele está em sintonia com o quê? Com os processos superiores do universo. É isso? Então, ele já escapa desse princípio da polaridade e do ritmo, né? Passa a utilizar a lei da compensação de maneira consciente. E assim passa com facilidade por dificuldades que ao homem comum lhe causa profundos sofrimentos. Ou seja, tudo tem seu preço. E lidar bem com esse fato é característico daqueles que compreendem e incorporaram o princípio do ritmo. Tudo na vida é submetido ao ritmo. Saber lidar com o movimento pendular é indicativo de sabedoria. Para o bom marinheiro, todo vento é bom.
Aliás, Siddhartha Gautama sempre dizia que é o caminho do meio, não é verdade? O caminho do meio, não é isso? Não é ir para lá, nem ficar indo para lá e para cá. É o caminho do meio. É difícil, é difícil. É um fio de navalha. Mas o mestre faz isso com toda a perfeição. E nós, como estudantes, como pretendentes à iniciação, né? Nós somos todos muitos e da nossa iniciação superior, nós temos justamente seguir esse caminho. Né? Tudo bem? Eu passo, então, a palavra para a nossa irmã Paula para as suas considerações a respeito do assunto. Professora, assim, pelo meu entendimento, né? Na verdade, o ritmo é a própria oscilação da polaridade, né? Enquanto nós não entendemos a natureza das coisas, enquanto nós não entendemos a nossa natureza, a gente fica migrando de um polo ao outro, né? Para exemplificar isso, como todo mundo já deve ter vivido, uma oscilação, vamos pôr um relacionamento, seja de qual for, né? Enquanto não entendemos a nossa natureza, o que queremos, vivemos relacionamentos superficiais. E aí o que acontece? A gente fica daquela expectativa que gera a paixão momentânea ao ódio da decepção. E ficamos sempre assim, nesse estado de uma alegria superficial a um ódio intenso e não saímos disso. A partir do momento que, como na polaridade, a gente neutraliza, a partir do momento em que a gente se desapega do desejo daquela oscilação, a gente se torna o fiel da balança, como dizem, né? A gente se torna uma terceira coisa, manifesta a tríade. Sai daquele desejo da oscilação e se torna uma coisa superior, né? Faz uma alquimia. Só nesse momento dessa alquimia que conseguimos transmutar aquele ritmo. Né? Então a gente vai ver aquela questão de uma outra forma, de uma outra maneira. Essa questão que eu gostaria assim, de acrescentar. Né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende a polaridade, consegue praticar a questão da neutralidade, a gente muda completamente o ritmo né, que está manifestado na nossa vida. Aí a gente fala assim, se hoje existem conflitos manifestados na vida, como todos temos, é porque nós estamos na sintonia desse conflito. Né? E só saímos disso a hora que neutralizamos e adentramos um espaço diferente. Né? Quando começamos a vibrar uma coisa diferente. Seria se tornar o fiel da balança nessa questão. Aí a questão para de oscilar e se torna uma coisa mais profunda, uma observação diferenciada. E aí conseguimos mudar essa questão. É isso. Exatamente. Então, eu só quero apenas dar uma ligeira complementação. Aí entra também a questão do livre-arbítrio, né? Da pessoa escolher exatamente o que é bom para a sua evolução espiritual, né? O livre-arbítrio. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro. Quando a humanidade recebeu o mental superior, é isso? E passou a ser realmente um ser humano, isso na Lemúria, muita gente diz assim, não, a humanidade recebeu o livre-arbítrio. Não é bem assim. Então, na iniciação é o seguinte, olha, o livre-arbítrio não é uma doação da divindade, é uma conquista do ser humano. O livre-arbítrio é uma conquista. E nós temos, eu só posso dizer o seguinte, grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Não exerce. O que a maioria da humanidade fica fazendo? Segue a cabeça dos outros. Em vez de tomar a sua própria decisão, ela segue a cabeça dos outros. E vai seguindo. Um fala uma coisa, ele vai atrás. O outro fala outra coisa, vai atrás. Depois formam grupos e se chocam entre si. Mas nem sabem por quê. Por quê? Porque não utilizam o livre-arbítrio. Não é isso? Tanto que, o nosso mestre, uma das bases da ação que o nosso mestre é isso, cada um deve tirar as próprias conclusões. Isso é o princípio da iniciação do nosso mestre. Ele não diz assim, não, escutem o que eu falo e aceitem o que eu falo. Mas ele não fala isso, não. Ele diz, escutem todos os ensinamentos, meditem, analisem, comparem e tirem as suas próprias conclusões. Isso chama-se o quê? Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio,
esse livre-arbítrio é o que determina a origem do livre pensador. É o livre pensador. Então, o livre pensador não é somente aquele que está livre do pensamento alheio, é aquele que está livre também das suas preconceitos de pensamentos externos dos outros e os formadores de opinião, que chamam, né? E livre também dos seus conceitos internos. Paulo tem razão. Então, é necessário fazer essa transformação, aí a pessoa deixa desse movimento pendular e passa a agir de maneira, não é isso? De maneira neutra. Ótimo. Sexto princípio. O princípio de causa e efeito. O sexto princípio, olha, toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Eu devo dizer, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, uma afirmação que é constante nos seus ensinamentos. Nada acontece por acaso. É isso? O acaso é fruto de um desconhecimento das leis universais. Não é verdade? Então, a lei é justa e perfeita. Nosso mestre diz, a lei é justa e perfeita. Então, tudo tem uma causa. Toda causa produz um efeito, todo efeito tem uma causa. É isso, isso é uma lei universal. Não é verdade? Então, nada acontece por acaso. Isso não existe. Então, então, é o princípio. Então, esse é o sexto princípio, o princípio de causa e efeito, né, que nós estamos estudando, né? O princípio de causa e efeito, não é isso? Podemos conhecer a arte e os métodos e nos elevarmos do plano ordinário de causa e efeito. Por meio da elevação mental a um plano superior, tornamos-nos causadores no lugar de instrumentos dos efeitos. Chega um momento em que a gente, em vez de ser apenas produto dos efeitos, nós passamos a ser causadores da nossa própria progressão espiritual. As massas populares vão para a frente levadas por desejos e vontades externas a cada um dos componentes do povo. Então, eles ficam ouvindo notícias, não sei o que lá, notícias, e vão seguindo o pensamento dos outros. Sugestões movem homens comuns como peões no tabuleiro de xadrez. Aliás, eu já citei aqui, numa das, não sei se foi aqui nessa live ou em outra live, que Winston Churchill, que foi um dos maiores, talvez o maior estadista que o mundo já teve, uma vez ele fez uma definição extraordinária. Ele disse o seguinte: não existe opinião. Winston Churchill, hein? Ele disse: não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. Pronto. Perfeito? Então, a opinião pública. Não, a maioria da opinião pública é fruto da opinião publicada. Aquilo que se publica nos jornais, nas revistas, nas TVs, etc. Então, as pessoas se aglomeram em torno daquelas ideias, e vão seguindo aquelas ideias sem analisar, sem pensar, sem exercer o livre-arbítrio. Aí cai a polaridade, né? Além de não usar o princípio de causa e efeito, ele entra naquele movimento pendular, né? Ele fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, sugestões movem os homens comuns como peões num tabuleiro de xadrez. Os mestres, em plano superior, dominam o seu gênio e o seu caráter. Por qualidades e poderes, tornam-se motores em vez de peões, né? Agentes. Os mestres ajudam a criação física, mental e espiritual do universo em que vivemos e do universo inteiro. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar nosso plano. O princípio de causa e efeito é presente em todas as ideias científicas antigas e modernas, mas foi enunciada pelos instrutores herméticos nos primitivos dias. A ciência acadêmica tem essa noção de causa e efeito, né? Aliás, a
a Paulinha estava falando outra vez do Newton, né? Das leis de Newton, né? Ação e reação, né? Ela estava falando. A lei de ação e reação, é isso? O Newton diz que a toda ação acontece uma reação que é contrária e proporcional, na verdade. Se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação oposta. A lei de ação e reação. Então, a ciência entende isso, mas esse princípio não foi a ciência que inventou, ela apenas descobriu, incorporou nos seus conhecimentos algo enunciado pelos escritores herméticos desde milhares e milhões de anos. Acaso é o modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A existência do acaso tornaria sem efeito todas as leis naturais e melhoraria o universo numa desordem caótica. Se as coisas acontecessem por acaso, o universo não seria o cosmos, seria o caos. Já pensou o universo? Tudo acontece por acaso? Não, não é possível existir isso. A gente, intuitivamente, eu não posso provar isso, e ninguém pode provar isso definitivamente através dos princípios do conhecimento acadêmico que nós temos hoje. Nós não temos ainda suporte acadêmico suficiente para provar isso. Mas, intuitivamente, nós percebemos que é impossível. Intuitivamente, nós percebemos que o universo tem uma base inteligente. É impossível que haja tudo isso sem uma base inteligente. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos, tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta, né? A grande cadeia de causa e efeito. No campo da existência humana, temos a influência do livre-arbítrio, da hereditariedade, costumes, opiniões, emoções, sensações, condições várias. Né? Então, aí, o livre-arbítrio que eu estava falando. Né? A própria ideia de liberdade é alguma coisa ainda sujeita às mais variadas interpretações. As expressões, olha, a gente ouve as pessoas dizer o seguinte: eu faço aquilo que eu quero fazer. Será que é verdade isso? Tem muita gente falando, eu faço aquilo que eu gosto, que eu quero fazer. Será que é verdade isso? Outras dizem assim, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. É uma outra expressão que não coincide com essa lei de causa e efeito. Né? São afirmações que necessitam ser analisadas com profundidade pelo homem comum. A maioria das pessoas são movidas como peões num tabuleiro de xadrez. Mas o seu livre-arbítrio é sempre garantido pela lei, basta apenas saber usá-lo. Então, é necessário saber o livre. Para o mestre, essas afirmações são absolutamente verdadeiras e agem em conformidade com sua vontade soberana e não por decorrência das injunções externas. Os mestres não escapam da causalidade dos planos elevados, mas concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias do plano inferior. É isso? Os mestres, eles não têm foro privilegiado. Não existe foro privilegiado no universo. Todos seguem a mesma lei, sejam pessoas evoluídas ou seres cósmicos. Todos seguem as leis. Mas os mestres têm essa possibilidade de saber agir de acordo com a lei de causa e efeito, então eles agem de maneira sábia. Eles formam a parte consciente da lei sem serem simples instrumentos. Né? Eles agem conscientemente. Enquanto servem nos planos superiores, eles governam o plano mental. Não é isso? Então, lembrando, Isaac Newton, toda força tem uma outra que lhe é oposta de mesma intensidade. Não é isso? A lei do karma é assim também. O que é a lei do karma? Causa e efeito. Por que a lei do karma é justamente a expressão na vida humana da lei de causa e efeito? Existem facções, correntes religiosas que dizem o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode plantar à vontade, mas é obrigado a colher depois do que plantou. Lei da compensação. Não só se arrepender, mas reparar a causa e efeito. Então, eu dou até para terminar esse pensamento, para os alunos, eu dou um exemplo dessa lei de causa e efeito, o caso de um vizinho, de um homem. Um homem
dois seres humanos moram, dois homens, moram em casas vizinhas. Um deles não gosta do outro. Então, ele, para se vingar, o que ele faz? Ele, para reliar o outro, ele pega uma tinta e picha a parede do outro todo, pinta, borra tudo, etc, etc. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Vai, borra toda a parede do vizinho, né? Para mexer com o vizinho, deixar o vizinho nervoso, né? Mas depois, suponhamos, depois de certo tempo, até o dia seguinte, ele se arrepende disso. E não pode acontecer isso? Ele vai, pichou a parede, depois se arrepende. Aí ele vai falar com o vizinho. Meu amigo, eu fiz isso, mas eu estou arrependido. Eu não devia ter feito isso, eu errei. Eu errei. Agora eu pergunto, é suficiente isso? Não, não é suficiente. O necessário é que ele pinte a parede do vizinho novamente. É verdade? É necessário que ele reconstrua, que ele recupere aquilo que ele fez. Essa é a lei do karma, não é isso? Ele tem que refazer aquilo que ele fez de maneira consciente, aí sim, ele resgata aquilo que fez de errado. Então, esse aí é o princípio que eu queria dizer, a lei de causa e efeito. A nossa irmã Paula agora assume o comando. Professora, a gente tem, né, eu acho que a causa e efeito é um princípio que, nossa, tem tantos pontos para se pensar. A gente costuma, né, o que diz aí um dito popular, o que difere um pedaço de madeira na água de um barco são os remos. Né? Então, quer dizer, o que difere o ser humano é porque ele tem esses remos que representam a sua vontade. Né? E a sua vontade é que vai determinar os efeitos futuros. Né? A gente tem, né, como diz o HPB, não adianta pedir aos deuses te pouparem dos efeitos das causas que você já gerou. Né? Se você já está no efeito, isso já está causado, como a gente pode dizer. A sua responsabilidade, o seu dever, na verdade, criar novas causas. A gente tem a mania de, ou então ainda a ignorância, se assim eu posso dizer, de ficar refletindo sobre os efeitos. Então, a gente fica, tudo aquilo que a gente chama de acaso, né? Que na verdade não existe. O acaso é o conhecimento desse processo das leis que nós estamos estudando. Então, esses princípios nos dão base para entender que aquilo não se manifestou à toa na nossa vida. Aquilo se manifestou porque nós causamos de forma, se assim eu posso dizer, errada ou não conivente com a nossa natureza, né? Nossa natureza espiritual. Aí um conselho, né, que eu dou é quanto mais a gente refletir sobre a causa e quanto mais nobre forem as nossas manifestações nessa causa, quer dizer, quanto mais pensarmos em usarmos o plano mental de forma sutil para manifestar as causas na nossa vida, melhores serão os efeitos. Um outro exemplo que eu dou da modernidade, por exemplo, hoje as crianças, né, os pais, as crianças e os adolescentes, né, elas ganham tudo, elas têm tudo, os pais não ensinam essa lei, né, da causa e efeito, faça para ter algum mérito. Elas já têm méritos sem terem causado. Então, hoje nós temos, nos deparamos com jovens assim inertes, né, e não sabem essa questão. Então, que ficam exigindo que não tenham uma atitude, que não tenham uma postura proativa, mas que ficam exigindo da vida efeitos que os pais que fizeram. Né? Então, é uma boa questão aí para se pensar, né, para se reavaliar e também mentalizar, né? Será que esses princípios estamos aplicando nas nossas vidas? Será que entendemos que nós somos esses princípios vivos hoje? Esse é o meu complemento. Ótimo, perfeito. Muito bom, excelente, viu? Excelente essa complementação da nossa irmã Paula. Chegamos, então, ao sétimo princípio, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Perfeito? Então, vamos, então, falar sobre esse sentido. Tudo tem o lado masculino e o lado feminino. Isto vale para os planos físico, emocional, mental e espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo.
Nos planos superiores, toma formas superiores, mas o princípio é sempre o mesmo. Todas as coisas, todas as pessoas têm em si os dois elementos desse princípio, a polaridade. Todas as coisas masculinas têm o elemento feminino. Todas as coisas femininas têm o elemento masculino. Isso é evidente, né? Então, aliás, o próprio Jung, o Jung fala isso, né? O Jung, o grande, né? Carl Gustav Jung, ele, na sua teoria, ele fala que, por exemplo, um ser humano que é homem, ele tem dentro de si uma essência feminina. E uma mulher, que é uma mulher fisicamente, tem dentro de si uma essência feminina, que ele chama de ânima e ânimos. Ânima e ânimos, não é verdade? Então, isso aí é um estado... Isso é decorrente da nossa própria natureza, polaridade. Estamos polarizados, né? Por enquanto, mas o futuro é realmente a reunião novamente desses dois formas de sexo, né, sexuais, masculino e feminino, reconstituindo a unidade, né? A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. A palavra gênero tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O sexo é uma manifestação do gênero, que em certo plano, do grande plano físico, o plano da vida orgânica. A ação do gênero é somente criar, produzir, gerar, e as suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos, né? Então, o princípio do gênero manifesta-se assim, por muitos exemplos, não é só na parte física, humana, não, né? Na estrutura do átomo tem as cargas negativas e positivas, né? Na geração da energia elétrica, onde o polo negativo é o feminino e o polo positivo é o masculino. É isso? Senão, essa luz que nos ilumina não poderia ser gerada sem a existência dessa polaridade, né? Nos processos de ionização, onde a retirada de cargas femininas, elétrons formam átomos eletricamente carregados, justamente nos fenômenos de eletricidade, né? Então, no plano da energia, nos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso e outros fenômenos semelhantes. Não é verdade? A própria reação química, né? A reação química, nós temos, por exemplo, H2O, é isso? Hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, na verdade, o oxigênio é o feminino e o hidrogênio é o masculino. Porque na reação química, quem estudou química sabe disso, o hidrogênio fornece elétrons para o oxigênio. É isso? Para estabelecer a última camada, com 8 elétrons, né? Na última camada dele. Então, em toda reação química existe essa polaridade, né? A polaridade, justamente baseado no princípio do gênero, que é o sétimo princípio. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir, de certa maneira, inerente para o princípio feminino, assim, pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz ativa a obra criadora, e isso em todos os planos. Olha que importante, veja bem, veja bem. O princípio feminino é aquele que cria as coisas, é isso? Então, é ainda um princípio, e ainda cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro, não é possível. É impossível, tanto que nós temos o caso das duas energias, né? Forrat, Kundalini. Isso, Forrat e Kundalini, e eles têm que agir em conjunto, senão o universo não funciona. Em muitas outras formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Podemos considerar em cosmogênese Forrat e Kundalini, em antropogênese o androginismo e o hermafroditismo. Então, existem pontos... através dessas considerações, nós podemos fazer referências a cosmogênese, antropogênese. Existe um vasto campo de estudo do gênero no princípio da cosmogênese e antropogênese. A antropogênese é a ativação do mental superior. A ativação do mental possibilitou a manifestação da percepção entre bem e mal, certo e errado. É isso?
Ao mesmo tempo, houve a polarização dos caracteres sexuais secundários ou dimorfismo sexual. Então, quando na raça lemuriana houve a ativação da tríade superior, não é isso? Houve também a polarização da sexualidade, surgiram os dois sexos. Porque os antigos lemurianos, eles, sabe como é que eles se procriavam? Eles por ovos, que nem os dinossauros. Os dinossauros botavam ovos. Né? Eram animais gigantescos, imagina, animais gigantescos e botavam ovos. Né? Se reproduziam através de ovos. E os antigos lemurianos também, eles botavam ovos para a reprodução. Quando eles se tornaram humanos, então ficou valendo essa questão da polaridade, né? Mental e a polaridade espiritual, a polaridade também orgânica. A polaridade orgânica. Então, isso, mas é claro que a vinda para a polaridade sexual nos indica que nós temos um caminho de retorno para a androginia. É isso? A androginia. E que eu falo nas palestras que um dos caminhos que a gente percebe que para esse caminho é a existência das almas gêmeas. Das almas gêmeas. A alma gêmea não é a alma gêmea não são andrógenas, mas é um caminho preparatório para que ocorra androginia, né? E isso tem evidentemente essa noção dos gêmeos espirituais, né? Os gêmeos espirituais. Se nós podemos dar um exemplo, né? O nosso mestre, né? O nosso mestre, o professor Henrique, a dona Helena, sua esposa, gêmeos espirituais, polarizados no mundo físico, mas no mundo superior, do além a caixa, andrógenos. Um outro exemplo também, Jesus, o Cristo e Maria, a mãe dele. Na verdade, Jesus não era filho de Maria, simplesmente. Isso a ciência iniciática nos afirma. Jesus e Maria eram seres polarizados, a mesma essência. Eram andrógenos, são andrógenos, mas para se manifestarem no plano físico deles, tiveram que se dividir. Um lado masculino, um lado feminino. Então, isso aí é uma coisa... E é claro que existe o caminho da multiplicidade para a unidade. Esse é um caminho importante, né? Aliás, eu tenho... Numa das palestras, eu acho que foi na primeira, eu recebi, naquela lista de perguntas que existem, que as pessoas fazem, né? Depois eu percebi que das pessoas que estavam vendo a palestra, ele fez a seguinte pergunta: o Hermès Trismegisto, ele tinha uma contraparte? Porque o Akhenaton tinha a contraparte dele, né? Nefertiti. Jesus tinha a contraparte dele, a Maria. E outros tantos assim têm a sua contraparte. Todos têm a sua contraparte. Aliás, lá no Oriente existe essa afirmação: todo Deus tem a sua deusa. Todo Deus tem a sua deusa. Então, é sempre a polaridade, mas é no sentido andrógeno. Então, eu estou para essa pessoa que me fez essa pergunta, se ele estiver presente e ouvindo, existe uma ideia que se tem a respeito de Hermès. Então, nós podemos considerar Hermès como uma manifestação do primeiro trono. Hermès, primeiro trono, Pai Celestial. E o Pai Celestial é simbolizado por Mercúrio. Mercúrio. É isso? E então, e o segundo trono, quem é? Vênus. Vênus, né? Então, ela também é chamada de Afrodite. Afrodite, Vênus ou Afrodite. Então, a união de Hermès, o deus Hermès, Mercúrio e Afrodite, isso no sentido humano, deu o nome de hermafrodita. Hermafrodita. Mas isso no sentido de entendimento humano. Mas, na verdade, nós podemos entender. O assunto é difícil.
O assunto é difícil. Eu não sei se. Eu também não tenho uma resposta definitiva, porque é algo que está muito além do meu entendimento humano. Isso vai muito além do meu entendimento. Eu vou ter que evoluir muito e muito e muito para entender essas coisas. Mas, de qualquer forma, eu percebo intuitivamente que Hermès, possivelmente, era uma manifestação do primeiro trono através de um veículo do segundo trono, Vênus, para trazer todo esse conhecimento fantástico, né? E então por isso que chamam de hermafrodita, Hermes mais Afrodite. Mas na verdade significa androginia, né? Significa androginia, porque lá no universo do além a caixa não existe essa polaridade de macho e fêmea. Existe o andrógeno, que na verdade a diferença é que o hermafrodita ele tem as duas características sexuais, né, ao mesmo tempo. Mas no androgenismo, não. No androgenismo não existe característica sexual. É a unidade. Então, não é nem masculino, nem positivo. Agora, aqui na leitura que eu fiz, eu estava falando que a mulher tem uma atividade muito intensa no sentido de realização das coisas. É isso. E eu li uma revelação do mestre. Eu não estou falando isso, uma revelação do mestre. Nosso mestre, professor José de Souza. Ele disse: quem vai transformar o mundo é a mulher. Porque a mulher é justamente a parte forrate, né? Forrática. É isso. Então, eu até brinco com os alunos, né? Eu faço uma brincadeira com os alunos, eu digo assim: quem manda no mundo é a mulher. Quem manda no mundo é a mulher. Mas é uma brincadeira que tem um sentido cósmico, né? Porque a mulher, todo aquele ser que encarna como mulher, ele é uma manifestação da Mãe Divina, do segundo trono. Perfeito? Eu sou homem agora. Eu estou lá agindo como Kundalini, né? Mas se eu reencarnar como mulher, eu vou agir, evidentemente, de acordo com os processos do segundo trono, que é Vênus, Afrodite, né? A mãe divina, não é isso? Então, e o nosso mestre afirma que todo ser, que isso faz parte da revelação do nosso mestre, todo ser que deseje fazer a sua iniciação, ele tem que fazer uma sua comunhão mental com a mãe divina, segundo trono. Isso, indiscutivelmente, é uma verdade que não tem discussão em termos de evolução. Eu passo agora a palavra para a nossa irmã Paula. Por favor, Paula. Professor, entendendo, né, estudando um pouco sobre gênero, eu percebi que esse princípio pode dar base para que a gente manifeste toda mudança, né, na nossa vida. Porque a gente entende como gênero masculino, feminino, e quando a gente vê na questão do sexo, é no físico. Né? Mas a hora que a gente começa a entender esse princípio masculino e feminino em todos os nossos corpos, a gente começa a dar um sentido novo à vida. Né? O autoconhecimento traz para a gente o saber, né? Por exemplo, meu corpo mental, hoje, ele é mais feminino ou ele é mais masculino? Ele precisa ser os dois, porque ele também cria. Né? E aí, muitas vezes, nós não conseguimos causas novas na nossa vida. Por quê? Porque, às vezes, a gente está polar nesse corpo. Então, por exemplo, se tudo começa no plano mental, e o meu plano mental está, independente de eu ser mulher ou homem, no físico, mas se meu corpo mental está mais feminino, eu fico só no plano da intuição, eu fico inativo, não saio da inércia, eu fico só na contemplação. Agora, se o meu corpo estiver mais masculino no pensamento, eu fico naquela ação, impulso, sem reflexão. Então, que eu acho interessantíssimo é que a hora de eu neutralizar, quer dizer, olhar o meu ritmo, entender da polaridade e chegar a um caminho do meio nos meus corpos, principalmente os mais sutis, automaticamente eu vou organizando e reorganizando toda a minha vida. Nós temos que entender assim, que criação sempre está ligada ao espírito e recriação está ligada ao espírito. Perfeito.
gerar, o gerativo está ligado ao físico. Né? Então, Perfeito. são patamares diferentes que a gente tem aí da manifestação do gênero. Esse foi o meu complemento. Pois é, uma coisa que eu só queria complementar, que na primeira parte aqui dessa live, eu até falei, isso eu falo para os alunos direto, porque eu não tenho dúvida a esse respeito, baseado nos princípios que o nosso mestre ensina, etc. Né? Eu pergunto assim, eu sou um ser humano? Eu pergunto para mim mesmo, eu sou um ser humano? Resposta, eu não sou um ser humano. Se eu falar isso publicamente, vão me chamar de doido, que eu estou dizendo que eu não sou um ser humano. Mas, pelo processo da iniciação, eu estou passando pela experiência de ser humano. Já passei pela experiência do mineral, do vegetal, do animal, agora estou passando pela experiência do ser humano. E todos vão seguir esse caminho. Depois todos vão passar pela experiência super-humana, depois subdivina, depois divina. É o caminho. A casa da volta, a volta à casa do Pai, conforme a parábola do filho pródigo de Jesus o Cristo. Então, princípio de gênero. Agora, para tirar preconceitos. Vamos tirar preconceitos. Vamos tirar preconceitos? Baseado nisso, no que eu sou? Eu vou dizer assim, eu sou homem. Eu sou homem. Não, eu estou passando pela experiência masculina. Né? Na próxima reencarnação, eu posso reencarnar como mulher. A lei vai dizer, agora você vai mulher. Eu vou ser mulher? Não, eu vou passar pela experiência feminina. Então, na verdade, essa aparência que nós temos de homem e mulher, na verdade, não corresponde à realidade, é apenas maia, impressão. Nós estamos passando pela experiência, é o sentido de causa e efeito, é isso? É necessário que a gente tenha essas experiências, tanto femininas como masculinas. E, agora, uma coisa é certa, de acordo com esse princípio da iniciação, no momento em que a pessoa assume a forma feminina, ela está em conexão direta com a Mãe Divina. Porque a Mãe Divina, é por isso que a mãe, ela é protetora, né? A mãe protege, a mãe faz tudo, né? E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Olha, nas guerras antigas, nas grandes guerras antigas, gregos, troianos, eles mandavam mulher para a guerra? Claro que não. Mandar a mulher para a guerra é acabar com a civilização. As mulheres ficavam em casa protegidas, cuidando dos filhos, da família, da casa. Quem ia para a guerra para os homens, porque é a mulher que gera os homens. Não é verdade? Então, esse sentido desse sétimo princípio do gênero, que deve ser entendido de maneira não de maneira restrita, mas de maneira cósmica. Nós passamos pela experiência humana, e na experiência humana nós tomamos uma forma, por vezes tomamos forma feminina, tomamos por vezes forma feminina, masculina, e justamente para a gente ir acumulando conhecimentos, na verdade, para que, no final, nós nos tornemos andrógenos. Esse é o nosso caminho. É isso? Toda a humanidade, que é dividida em masculino e feminino, a tendência é, no futuro, tornar-se seres andrógenos. É isso? Andrógeno, ou seja, não vai existir nem masculino nem feminino. É justamente o princípio da polaridade, né? Da polaridade. Masculino e feminino não são contrários, são complementares. Então, quando se complementa, forma-se o androgenismo. E isso aí, então, E todo ser que atinge uma consciência superior, o além a caixa, ele é um andrógeno. E esse é o nosso caminho. Então, Paula, tem mais alguma consideração a fazer? Nós estamos aí alguns minutos para o Não, professor, eu queria só fazer uma consideração geral. Pois não. Eu acho que, mais uma vez, né, eu já agradeci aos por esse convite, né, porque esse estudo realmente está sendo transformador para mim. O que eu chego à conclusão é que estudar os princípios herméticos tornam a gente um filósofo da nossa própria vida, né? Um questionador, um agente modificador. E a partir do momento em que a gente vê no mundo, começa a observar o mundo com os olhos
dos princípios, vendo a lei manifestada em tudo aquilo que acontece, a gente consegue fazer verdadeiras alquimias naquilo que a gente chama das causas da nossa vida, né? Exatamente. Então, a determinar efeitos muito mais agradáveis, muito mais construtivos, né? Exatamente. Eu queria contar uma historinha, porque durante esse estudo veio um questionamento, né, de falar, poxa, como que a mudança na minha vida pode fazer uma mudança no mundo, né? E aí me veio uma historinha de Buda, é rápido, professor, mas acho que ilustra tão bem tudo isso. E uma vez Buda já iniciado, ele quis conversar com as pessoas, né? E marcou que seria no topo de uma montanha. E essa montanha, o caminho até esse topo era muito ermo, muito escuro, muito sombrio. Então, todas as pessoas de posição, com bens materiais, se dispuseram a comprar tochas e materiais mais caros, né? E uma moça, uma senhora, sem condições, cortou os próprios cabelos, vendeu as roupas para conseguir comprar uma lamparina, né? Mínima, pequena, Sim. e quase que insignificante. E todos partiram para a montanha. E chegando lá, a Buda começou a falar, e nisso o tempo mudou, uma chuva caiu, e todas as tochas foram apagadas, se estabeleceu o caos, o pânico entre todos, porque é tudo muito escuro, ninguém conseguia escutar mais Buda. E a única luz que sobrou foi essa lamparina que a própria senhora conseguiu conservar acesa, porque ela tombou sobre o próprio corpo. E naquele momento, a luz e a organização do local se fez por aquela simples luz. Então, é o que eu deixo aqui de mensagem depois desse estudo tão lindo, é que, assim, não importa o tamanho da sua consciência, o importante é que você esteja focado em transformar a sua vida. Porque você pode ser ou uma tocha intensa ou uma simples lamparina. O importante é que onde você esteja, você consiga estabelecer essas leis, consiga estabelecer a harmonia entre todos, para que a palavra, né, ou então esse grande Deus consiga se manifestar. Então, agradeço, professor, essa oportunidade, porque foi uma grande manifestação de Deus na minha vida. E espero ter contribuído para que essa minha pequena lamparina tenha ajudado a quem assistiu, a quem participou. Maravilhosa história, maravilhosa história. Então, parabéns, viu? Parabéns. Então, nós estamos aqui, né, Alan, terminando, né, a nossa apresentação. Foi muito interessante, né? Aliás, esse tema, os princípios herméticos, são fundamentais para o entendimento do processo iniciático. Sem se estudar os princípios herméticos, é impossível a gente entender todo o panorama geral da evolução humana, né? Foi por isso que Hermès Trismegisto, né, chamado Deus Hermès, né, Deus Hermès, que eu considero, na minha intuição, o próprio Akbel, né, o próprio primeiro trono que veio e deu esse processo de conhecimento para a humanidade, para dar um impulso permanente para que a humanidade atinja seu propósito supremo, que é justamente a volta à casa do Pai. Então, eu, por mim, já estou encerrando a minha participação. Professor, quero agradecer ao senhor aí, em nome do canal 3005, por hoje estar encerrando aí o tema, né, a terceira parte e última, né? Agradecer também a Paula pela brilhante participação aí nas 3 lives, né? E dizer a ela que ela é sempre muito bem-vinda, né? E que com certeza aí o professor vai convidar você para umas próximas lives. Vamos ver se ela vai. Né? Vamos ver, né? Professor, o senhor já tem o tema do próximo sábado ou ainda não? Não tenho. Eu estou escolhendo, eu ainda vou, mas eu passo para você e a gente faz a divulgação. Então tá ótimo. Eu tenho várias opções, eu estou vendo uma opção que mais se encaixe na sequência dos assuntos que nós estamos tratando, né? Logo, agora amanhã ou até segunda-feira, eu resolvo. Então tá ótimo. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente até agora, né?
deixar o convite aí para terça-feira, que teremos a live em conjunto com a Auá Santana, né? E uma boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite, Paula. Boa noite a todos, muito obrigado, Alain, Paula, muito obrigado a todos. Deus, paz e amor para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.